no vasto e silencioso espaço, onde o som não encontra meios para se propagar como na Terra, surge uma história surpreendente que desafia nosso entendimento convencional. Apesar da ausência de um meio material para transmitir ondas sonoras, um satélite esquecido da NASA registrou algo inusitado: vozes. Hoje vamos explorar esse fascinante acontecimento, onde um satélite projetado para estudar o geomagnetismo da Terra acabou captando sons que não deveriam existir ali. Mas afinal, como isso foi possível? Que vozes são essas? É exatamente isso que veremos nesse vídeo. Então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O som não se propaga no espaço da mesma forma que na Terra, devido à necessidade de compressão de moléculas em meios gasosos ou sólidos, o que é inviável no vácuo espacial. No entanto, houve um relato curioso de um satélite esquecido da NASA que captou vozes no espaço, apesar de não ter sido projetado para isso. A NASA, além de missões interplanetárias, também gerencia satélites que estudam o clima espacial e a interação da magnetosfera terrestre com o vento solar. A Terra e outros planetas possuem fenômenos físicos complexos e campos magnéticos que ainda são pouco compreendidos. Agora imagine isso. Você lança um satélite no espaço com a missão de estudar o geomagnetismo da Terra e ocasionalmente surgem vozes nos dados coletados. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a missão Polar Satellite. Esse satélite foi lançado pela NASA em 24 de fevereiro de 1996 a bordo de um foguete Boeing Delta II, da base de lançamento Vandenberg Air Force Base, na Califórnia, para observar a magnetosfera polar. Primeiramente, a captura de áudio no espaço não é uma novidade. O que muitos ainda não entendem é como isso é possível. Na verdade, a gravação de áudio com sondas e satélites não é feita com microfones, mas com antenas. As sondas espaciais não podem registrar sons no espaço da mesma forma que na Terra, pois o espaço é quase totalmente vazio e não possui um meio para transmitir ondas sonoras, como o ar. Entretanto, as sondas são equipadas com instrumentos que detectam a radiação eletromagnética emitida por objetos celestes, como planetas, estrelas e galáxias. Essa radiação, que pode variar de ondas de rádio a raios-x, é captada por antenas e sensores especializados a bordo das sondas. Posteriormente, esses sinais são convertidos em dados que podem ser analisados e interpretados cientificamente. Uma das maneiras de tornar esses dados audíveis é transformá-los em som através de uma conversão semelhante à de um rádio que recebe ondas de rádio e as converte em sons que podemos ouvir. Os cientistas utilizam uma técnica chamada sonificação para traduzir esses dados em sons. Por exemplo, ao converter variações na intensidade de uma determinada radiação em frequências sonoras, é possível criar uma representação auditiva dos fenômenos observados. Assim, o que ouvimos como sons no espaço são, na verdade, interpretações das emissões eletromagnéticas. Essas interpretações não apenas proporcionam uma nova maneira de apreciar a ciência, mas também ajudam os pesquisadores a identificar padrões e características nos dados estudados, como a interação eletromagnética de um planeta ou a atividade de uma estrela. Essa abordagem amplia nosso nível sensorial quanto aos fenômenos espaciais, indo além de imagens e vídeos. A maioria dos áudios obtidos por sondas como Juno, Voyager ou Cassini foi captada por instrumentos de detecção de plasma. Esses instrumentos são capazes de detectar variações no campo magnético dos planetas, podendo até informar como esses mundos interagem com o vento solar, como as auroras surgem e muito mais. O projeto do satélite polar da NASA foi construído justamente com esse objetivo. O satélite passava exatamente pelos polos da Terra, permitindo o monitoramento constante do fluxo de partículas e gás ionizado dentro do sistema magnético terrestre. Entre os dados coletados pelo satélite polar, o magnetômetro se destacou ao fornecer um dado específico que foi convertido em áudio. Recomendo que você use fones de ouvido para uma melhor experiência,
pois iremos ouvir um áudio com vários segundos de estática e, ocasionalmente, vozes esparsas. Preste atenção ao áudio que vamos ouvir agora. Afinal, o que esse satélite ouviu? O Polar orbitava a Terra entre 4.000 e 50.000 quilômetros acima da superfície terrestre. Nessa altitude, é impossível qualquer som da superfície terrestre ser audível, mas não podemos dizer o mesmo para sinais que estamos transmitindo o tempo todo. Dessa forma, foi detectado que os sinais de rádio captados variavam em frequência, atingindo até 6 kHz, um fenômeno raro devido à forte atenuação da ionosfera da Terra para essas frequências. Mas o que pode ter sido isso? Uma estação de rádio? Apesar da voz não ser completamente entendível, a NASA conseguiu identificar a origem mais ou menos captada em 29 de maio de 1996. O instrumento PWI, a bordo do Polar, registrou comunicações de origem marítima de frequência muito baixa, provavelmente de origem russa. Esse tipo de frequência é normalmente bloqueado pela ionosfera da Terra, mas a trajetória do satélite, que seguia uma linha do campo magnético, permitiu a captação desses sinais. As emissões de rádio originadas da superfície da Terra são ocasionalmente detectadas por receptores de rádio em satélites, mas isso geralmente ocorre em frequências muito mais altas, na faixa de megahertz. A ionosfera da Terra, uma camada de gases ionizados a cerca de 60 km de altitude, tende a refratar ou atenuar significativamente as transmissões de rádio em frequências abaixo de aproximadamente 5 MHz. Isso ocorre porque a densidade da ionosfera varia, influenciando a capacidade das ondas de rádio de atravessá-la em diferentes frequências. Nesse caso raro, foi possível ouvir uma das formas pelas quais essas frequências muito baixas podem se propagar pela ionosfera. Quando as emissões de rádio viajam quase paralelamente às linhas de força do campo magnético da Terra, local por onde o satélite polar passava naquele momento. Essa orientação permite que as ondas de rádio evitem a forte atenuação que normalmente ocorre ao atravessar a ionosfera, facilitando a transmissão através dessa camada ionizada. Resumindo, essa captura não é uma comunicação alienígena, mas uma das raras vezes que vozes humanas foram capturadas em transmissões aleatórias para o espaço. Detalhe: essas transmissões estão vagando pelo universo, e considerando que essas ondas já estão fracas demais para serem detectadas, nós existimos tecnologicamente no universo para qualquer civilização em apenas um raio de 120 anos-luz em qualquer direção, que é a distância máxima percorrida desde que a primeira transmissão de rádio foi realizada. Essa é, então, uma transmissão de voz genuína, capturada via satélite, uma voz humana totalmente registrada em dados de um satélite orbitando a Terra em altitudes muito grandes. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.